Bom dia, galera. Tá todo mundo me escutando? Bom dia, Zion. Tá, vamos só esperar um minutinho, tá? O pessoal termina de se logar pra gente começar, tá bom? Bem, galera, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí. Vamos começar mais uma aula, tá? No nosso último encontro, nós falamos sobre conjuntos reais, perdão, conjuntos racionais e irracionais. Passei toda uma explicação e deixei esses exercícios aí para casa, né? Onde a gente vai começar a fazer a correção hoje, tá? Então, quem ainda não fez, vamos fazer. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Os exercícios são esses daqui que estão aqui na tela, tá bom? As páginas estão aqui. Para quem não tem o livro, está aqui. Então, vocês vão ter 5 minutinhos aí para se organizar, tá? E aí, depois desses 5 minutinhos, a gente começa a fazer a correção. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu tô aqui. Qualquer coisa a gente vai trocando. Nenhuma dúvida, Brenda? Ok. Conseguiu fazer tudo? Ok. Então, vamos lá fazer a correção? Olha. Na questão 15. Usando os símbolos pertence e não pertence. Ele pede para relacionar, né? Então, eu tenho menos 7, se pertence aos naturais, né? Então, vamos ver aqui. Ele não pertence,
porque os naturais não têm os números negativos, não é isso? Raiz de 2 pertence ou não pertence aqui, no caso dos racionais? O que vocês acham? Coloquem aí para mim, por favor. Vocês estão dormindo, gente? É isso? Não pertence, né? Isso aí. Por quê? A raiz de 2 é um número irracional, né? O 4 pertence ou não aos números inteiros? Isso, Cuba, pertence. O meio pertence aos inteiros? Vamos ver. Isso aí. Raiz de 10. Raiz quadrada de 9/4. Pertence, né? Porque a raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, né? Então, pertence. Esse número aqui, ó, 0,16666, pertence aos racionais? Coloquem aí. Pertence. E raiz cúbica de 8? Pertence aos naturais? O que vocês acham? Não pertence? Ou pertence? Vamos ver. Pertence, tá? Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. A raiz, né, um número multiplicado por ele, nesse caso, multiplicado por ele 3 vezes, né? Então, é um número multiplicado por ele novamente, que dá o valor do radicando, no caso, 8, tá? Aqui. Represente o conjunto a seguir por meio de uma propriedade. Então, tem esses números aqui, vocês vão passar por uma linguagem matemática, né? E aí o primeiro ficou. Isso é uma das opções, tá? Existem outros caminhos, como a gente já falou em sala de aula, né? Então, aqui, ó, o conjunto A é igual x, tá o quê? X pertence aos naturais e qual é o valor de x? X é igual a 2k vezes 1, aonde o k, ele é natural. É uma propriedade. Alguém colocou diferente? Quer compartilhar aí? É só escrever. Ou, se quiser, pode falar, tá? Não tem problema, não. Vamos para B? A B, a propriedade, ficaria assim, ó. X tá o quê? X pertence aos racionais e o valorzinho de X é 1 dividido por K, aonde K pertence aos naturais, tá? Então, coloquem aí. Pode ser também, tá, Gabi? Também tá certo, tá? A Gabi colocou que X tá o quê? X é um número ímpar e natural, né? E N, não é isso? No lugar de E, N, você põe assim, pertence aos naturais. Esse é que você colocou é pertence? Seria isso, Gabi? Beleza, então tá certinho, tá? Vamos prosseguir? Vamos para a página... Continuando na página 32, né, exercício número 17. Determine os seguintes conjuntos, enumerado dos seus elementos. Então, eu tenho aqui que o M, ele pertence ao quê? Que são os racionais. Tá o quê? Menos 2x ao quadrado, menos 9x, mais 5 é igual a 0. Então, quem é o valor de x, né? É o enigma aqui, nessa primeira questão, na letra A. Então, como é uma equação do segundo grau, a gente vai resolver. Eu não falei isso para vocês?
Espera aí, rapidinho, vamos dar uma pausa aqui. Elizabeth está perguntando, não entendeu a parte do K. Então, vamos voltar para o anterior, tá? Aqui no anterior, esse K, os Ks, né? Na verdade, foi colocado aqui, Elizabeth, para definir quem seria o resultado, né, de X. No caso, se você botar aqui, ó, 1 dividido por K, vamos substituir aqui o 1 pelo K, o K pelo 1 aqui embaixo, tá vendo? 1 dividido por 1 não é 1. Se eu botar o próximo número é o 2. 1 dividido por 2 vai dar 1/2, tá aqui. Tá? Foi uma condição que eu coloquei aqui, tá bom? Entendido? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Tá? São condições, tá bom? Então, beleza. Já entendeu? Vamos prosseguir. Então, aqui, nós vamos resolver, tá? A letra A, equação do segundo grau. E aí, nós vamos usar o Bhaskara. Como eu falei para vocês lá na sala de aula, a gente vai usar bastante o Bhaskara esse ano, tá? Então, quem ainda não gravou a fórmula tem que gravar, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, só para a gente recordar, a fórmula geral é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes AC, tudo isso dividido por 2A. Bem, aqui na equação, eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Vou substituir os valores e faço as contas, tá bom? E aí eu achei dois valores, ó, x1 e x2. Agora a gente volta aqui para ver se vai validar. Eu sei que o x, ele pertence aos números racionais. Então, tanto o menos 5 quanto o meio, ele é possível, né? O x pode ser. Então, ok, esses dois valores aqui são aceitos, tá? Então, a minha resposta final é essa daqui de vermelho, tá bom? Mas para chegar nessa resposta aqui, eu tenho que fazer o cálculo. No B, o que vocês acham? Qual é a resposta de B? Qual é o valor de A? Coloquem aí. Ninguém achou o valor de A, gente? Não fez? Entendi. Ó, valorzinho já é 1 dividido por A, mais A, que dá 2. Quem pode ser? Qual é o número que eu substituí aqui? Esse número aqui é o mesmo desse aqui, que vai dar 2. Qual é o número? Isso aí, galera. Muito bem. Respondendo a pergunta da Thaís. Espera aí. Porque você colocou a raiz na letra A. Raiz na letra A, porque é o valor de x, tá? É o valor que a gente está achando, ó. Não é o valorzinho de x? Por isso que esses valores estão aqui na letra A. Ó, a galera tá acertando aqui, tá? O valorzinho de B aqui, ó, na letra B, o valor de A, vai ser 1. Se eu substituir 1 aqui, ó, 1 dividido por 1 é 1. 1 mais 1 é igual a 2. Tô dizendo que esse lado aqui é igual a esse outro lado. Tá certinho, tá, gente? E a letra C? Qual seria o resultado de Y? Lembrando que na letra C, eu tenho esse parêntese, está multiplicando por esse, e está multiplicando por esse. Né? Então, vai dar uma equação aqui. E aí, ó, é só resolver. Qual o resultado que vocês acharam para Y? Ou os resultados, né? Também tem essa possibilidade.
Pode ser. Será, Breno? Vamos ver. Vai ser menos 2, 1 e 3. Né? Se eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero, eu tenho essas possibilidades aqui. Aí é só testando, tá? Mas quem colocou aí, ó, teve gente que acertou. Na letra D, eu tenho uma equação do segundo grau. Só que aqui é incompleta, né? Vai dar 5. Muito bem, Kaique. Esse 25 aqui, esse menos 25 vai para o outro lado, né? E aí essa raiz cúbica, raiz quadrada aqui, vai para o outro lado como raiz. Essa potência vai para o outro lado como raiz. Fica a raiz de 25. De 25, que dá 5. Tá bom? Na verdade, é mais ou menos 5. Sendo que, para eu validar, ele pede quem? Os números naturais. Então, os números naturais não entram os negativos. Por isso que a resposta é 5, tá? Tá, Elizabeth, olha só. Aqui, eu tenho que esse lado aqui é igual a zero, né? Então, vou pegar o menos 25, vou passar para o outro lado, aí eu vou trocar de sinal, ok? Aí vai ficar x ao quadrado é igual a 25. Depois disso, eu ainda não resolvi. Desse lado aqui está o quê? Eu tenho uma potência. Passo para o outro lado como raiz, fica raiz de 25. Aí a resposta é mais ou menos 5. Sendo que ele pede os números naturais. Quando a gente pede os números naturais, ele, na verdade, ele não entra os negativos. Então, a resposta é 5. Mais 5, no caso, né? 5. A de cima, se a gente substituir aqui, ó, menos 2, por exemplo. Aí eu tenho aqui, y é igual a menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar quanto? Vai dar menos... Quanto dá, gente? Menos 2 com menos 1. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Dá quanto, Elizabeth? Dá menos 3. Então, o primeiro parênteses dá menos 3, ok? Isso. Continuando, porque o y aqui é menos 2. Então, menos 2 com mais 2 vai dar 0. Se aqui dá 0 e isso aqui é uma multiplicação, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, eu já validei o menos 2. Ok? Vamos agora testar com 1. 1 positivo com menos 1 vai dar 0. Todo número multiplicado com 0 vai me dar 0. Com 3 aqui, ó, vai dar 0 aqui. Tá? Então, se vamos testar com o número 4, por exemplo. Aqui, 4 menos 1 vai dar 3. 4 mais 2, 6. 4 menos 3, 1. Essa multiplicação desses três números vai dar um número diferente de 0. Então, não serve. Tá? Vocês entenderam? Elizabeth, entendeu? Beleza, então vamos prosseguir. Agora nós vamos para a página 36, tá? Aqui ele pede para determinar os conjuntos enumerados nos seus elementos. Então, é bem parecido com o anterior, né? Então, aqui a gente encontra aqui essa resposta. Aqui, eu vou passar. Aqui eu coloquei porque dá uma fração, queria que vocês vissem, tá? Nesse caso aqui fica 2 de raiz e x2 fica menos 2/3. Como ele pede aqui os números inteiros, então a fração não me interessa, tá bom? Aqui eu já vou assumir já o valor de mais ou menos raiz de 7, porque ele está pedindo que o y é um valor número irracional. Então, raiz de 7 vai dar um número enorme, tá? Aí não precisa colocar esse número enorme, não, só botar raiz de 7. Aqui, bem parecido com a... Acho que tá essa questão, a letra D aqui, eu acho que é a questão lá da questão anterior, que dá 1 também.
Aqui vai dar menos 1 e 1. E aqui vai dar conjunto vazio. Por que vai dar conjunto vazio? Porque raiz de 5 é um valor que irracional, tá? É por isso. Como ele fala que o valor de x tem que ser um valor racional, então eu vou ter o conjunto vazio nessa situação da letra F, tá? Dúvida, gente? Coloquem aí, por favor. Tranquilo? Beleza. Então tá. Vocês entenderam por que a letra F vai dar o conjunto vazio? Então vamos prosseguir. Vamos para o número 24, tá? Aqui no 24, ele fala que a raiz de 3 é um valor aproximadamente de 1,732. E pede para calcular o aproximado. Então, onde eu tenho a raiz de 3, eu vou colocar esse valor aí e vou fazer a conta normal, tá? Então, beleza. Letra A vai ficar assim, ó. Vou somar com mais 2 aqui em cima e depois vou dividir. Vai dar um valor aproximado aqui, tá bom? Esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente. É um tio com um sinalzinho de igual. Na letra B, a gente tem 2 que multiplica a raiz de 3, tá? Então, esse valor aqui, ó, eles estão se multiplicando. Vai multiplicar primeiro, depois subtrair e depois dividir por 4. E aí eu vou ter este resultado. Tranquilo, né? E aí aqui eu faço só uma ressalta em relação à conta de dividir com vírgula, tá? Vocês têm que praticar, tem que rever esse processo lá para vocês não errarem, tá bom? Bem, para hoje, vocês vão fazer esses exercícios, tá? Página 32, exercício 18, página 36, exercício 25, página 41, exercício 4, 5 e 7, tá bom? Para quem não tem o livro, tá aqui o enunciado e aqui as páginas. Então, vamos lá, vamos começar a fazer. Qualquer coisa é só perguntar. Estão conseguindo fazer? Qualquer coisa, falem, tá? Beleza, Kaique? Exatamente, Rafael. A questão 18 caiu na avaliação semanal de vocês.
Eu já comentei essa questão em sala. Tá com boa memória. Vamos lá, 25, né? Sabendo que BC, CD, DE, EF é 2 e que AB é igual a 2BC, calcule. Então, aqui a gente tem a figura. Então, eu tenho aqui o segmento AB, BC, CA. Eu tenho um triângulo, não tenho? Tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4 triângulos. A medida de AB eu tenho, porque AB é igual a 2BC. Qual é o valor de BC? BC é 2, ó. Ele fala que a medida de BC, CD, DE e SF é 2. Então, esse lado aqui, eu tenho 2. E esse lado aqui vai ser 2 vezes esse lado, ou seja, 4. Então, eu tenho essa medida e tenho esta medida. Como é um triângulo, Teorema de Pitágoras vai ajudar vocês. Essa é a grande dica. E aí, qual é a fórmula, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vai ser 4 ao quadrado, quer dizer, vamos chamar esse valor de x, né? Ou melhor, AC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí você vai achar o valor. Depois a gente vai conferir, Rafael e Kaique, aí o resultado da A, tá? Eu sou mais o Kaique, eu acho que é a A. Entendeu, Gabi, como faz essa? E aí, aos pouquinhos, você vai achar esse lado aqui, praticamente, tá? Ok, então vamos tentar fazer, tá? Meninas, vamos fazer o exercício. Vocês estão conversando. Nosso tempo é curtinho, lembra? É, tem uma possibilidade, Gabi, muito grande de ser isso aí, tá? Natália tá conseguindo fazer? Então tá bom, depois a fala, tá?
Tá tranquilo, gente? As questões. Elizabeth está conseguindo fazer aquela 25. Ai, que bom, Breno. Galera, olha só. Então, vou encerrar então nosso encontro de hoje, tá? E aí, na quarta-feira, a gente começa corrigindo essas questões. Vou pedir para vocês tentarem fazer. E que, se não conseguiu, anotar qual é a dúvida naquele detalhe, naquele processo, né? Naquele momento lá, você empacou por causa de quê? Tá? Então, vocês anotem aí no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser quarta-feira, a gente vai conversando, tá? A gente vai começar essa correção, tá ok? Ah, que bom, Elizabeth. Então, ó, um bom dia para vocês, tá? Até a quarta, tá bom? Tchau, gente.